Oi, pessoal! Vamos hoje de aula gravada, tá bom? Vamos corrigir a atividade que eu deixei para vocês fazerem do livro, páginas 16 e 17. As frases são ainda referentes àquele texto que nós lemos na aula passada, Escola Antiga de Raquel de Queiroz, né? Então, vocês já estão familiarizados com o texto. Falei para vocês que nós vamos estudar agora classes gramaticais, fazer uma revisão breve, na verdade, mas nós começamos com apenas 4 das 10, né? Classes gramaticais, tá bom? Questão 12. Pega teu material, vamos lá conferir. Se não tá com material, dá pausa, vai lá buscar para poder continuar o vídeo, viu? Bom, releia o trecho a seguir e responda. Sempre havia os sabidinhos que decoravam tudo e davam bolo nos outros. A palavra destacada pertence a que classe de palavras? A palavra destacada aí é os. Se você se lembra bem, os é um artigo. Os é um artigo que acompanha o substantivo sabidinhos, não é? Nós estudamos apenas 4, né? A gente fez uma revisãozinha de 4 classes, que foi o substantivo, o adjetivo, o artigo e o verbo, tá bom? Questão 13. Na questão anterior, a palavra destacada é variável, por quê? Gente, palavra variável é aquela que muda, é aquela que tem condição de modificar. Ela tem condição de mudar do plural para o singular e ela tem condição de mudar do feminino para o masculino, certo? Por exemplo, a palavra o é o masculino do artigo, não é? Existe o feminino? Existe a. E existe o plural? Existe. Existe os e existe as. Eu vou dizer o rapaz ou os rapazes. Ou vou dizer as moças ou vou dizer a moça. Então existe plural, singular, masculino e feminino. Isso quer dizer que essa palavra, esse artigo, ele modifica em gênero, que é masculino e feminino, e em número, que é plural e singular. Então é uma palavra variável sim, tá? Tem palavra que não muda? Não sabia. Tem, gente. Tem palavra que só existe no masculino, ou só existe no feminino, ou só existe no singular, ou só existe no plural. Essas palavras, elas pertencem a essas outras classes gramaticais que a gente ainda não revisou. Por isso que vocês talvez não estejam sabendo agora, nesse momento. Mas claro que vocês vão saber já já, não é? Eu vou dar um exemplo para vocês. A palavra meio, quando significa um pouco, quando significa mais ou menos, ela não pode ir nem para o plural e nem pode ir para o feminino. Ela só existe no masculino e no singular. Se eu digo assim, Roberto está meio triste, esse meio não significa um pouco, né? Não significa que ele está mais ou menos triste? Então, Roberto está meio triste. Se no lugar de Roberto eu usar Roberta, Roberta está, eu tenho que dizer meio também. Eu não posso dizer que ela está meia triste, viu? Porque significa que ela está um pouco, que ela está mais ou menos triste. E quando meio significa isso, significa um pouco, significa mais ou menos, ele não vai para o plural e ele não vai para o feminino. Então vai ficar Roberta está meio triste, tá bom? A gente ainda vai estudar isso depois, um pouco mais, tá bom? Agora só para vocês terem uma noção. Sim, então a questão 13, a palavra destacada é variável? É sim. Por quê? Porque ela existe no plural e no singular, e ela existe no masculino e feminino. Ou seja, você também pode dizer que ela varia em gênero, que é o masculino e feminino, e varia em número, que é o plural e singular. Legal? Questão 14. Que possíveis variações podemos fazer nas palavras destacadas abaixo? E a frase é: sempre havia os sabidinhos que decoravam tudo e davam bolo nos outros. Aí a gente vai começar a modificar o substantivo sabidinhos. Aí tudo vai mudando, a gente muda tudo na mente assim automaticamente, sabe? Veja, quando eu digo assim, sempre havia os sabidinhos que decoravam tudo e davam bolo nos outros. A frase como ela está. Agora, no lugar de sabidinhos, vamos colocar sabidinhas e vamos ver o que é que muda? Sempre havia as sabidinhas que decoravam tudo e davam bolo nos outros. Mudamos as e mudamos sabidinhas. Agora, vamos mudar para sabidinho.
Fica, sempre havia o sabidinho que decorava tudo e dava bolo nos outros. A frase foi toda para o singular. E vamos botar agora sabidinha. Fica, sempre havia a sabidinha que decorava tudo e dava bolo nos outros. Você percebeu como o substantivo é forte, como o substantivo é chefe mesmo? Ele mudou, a frase toda vai mudando, as outras palavras todas vão mudando para poder dar esse suporte que ele precisa para a frase ficar correta. Beleza? 15. Na questão anterior, as palavras que foram destacadas pertencem respectivamente. Respectivamente quer dizer na ordem que elas estão escritas. Elas significam, bom, as palavras são os, sabidinhos, decoravam e davam. A gente já sabe que os é artigo. Então a gente já matou a charada, né? Porque só tem uma opção aqui, onde a primeira é artigo. Mas vamos continuar. Sabidinhos é um substantivo. Decoravam é um verbo, é de ação, inclusive. E davam é outro verbo também de ação. Eu falo isso porque nós ontem não, na aula anterior, nós entendemos que o verbo ele não é só ação, não é? Ele expressa outras situações, né? Um estado ou uma mudança de estado, da forma da pessoa estar ou de um objeto se apresentar. E o verbo também apresenta fenômenos da natureza. A gente já conversou sobre isso, tá bom? Então aí a resposta vai ser a letra D, que diz artigo, substantivo, verbo e verbo, tá bom? E 16, a nossa última questão. No trecho, as crianças decoravam a tabuada em voz alta, cantando assim. Que palavra modificou o substantivo voz? A que classe gramatical ela pertence? Olha, a frase é: as crianças decoravam a tabuada em voz alta. Qual é a palavra aí que está indicando a característica da voz, o jeito que era essa voz? É a palavra alta. Voz é um substantivo. E alta está qualificando esse substantivo, está dando uma característica daquela voz, que ela era alta. Qual é a classe gramatical que faz isso? Qual é a classe gramatical que dá uma qualidade, indica uma característica do substantivo? Perfeito, maravilhoso. É o adjetivo. A palavra, então, que modificou foi a palavra voz e ela é um adjetivo. Amores, se você acertou até aqui, parabéns, estou orgulhosa, feliz, tá bom? Eu vou passar outra atividade para vocês, vou mandar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vocês vão ter que fazer no caderninho essa. Mas é importante que a gente faça antes de partir para as próximas, porque quando você vê o conteúdo novo com esse antigo na cabeça, chuchu beleza, é só alegria, não vai errar mais nada, tá bom? Beijo. Vamos lá pro WhatsApp agora.